Deixa em mim a câmera, né? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Igreja Apex. É uma honra, é uma alegria receber você. A gente faz isso com muito carinho, né, com muito amor, querendo realmente trazer temas relevantes, temas importantes. Então, se você também já nos segue, né, já tá aqui, deixa um joinha, já segue a gente aqui no YouTube. A gente também está no Spotify e a gente quer sempre trazer uma mensagem importante. Eu estou aqui com o pastor Douglas. Bom dia, pastor, tudo bem? Júnior, beleza. Tudo bem? Tudo ótimo, na paz. Tudo bem, é muita coisa. Para tá bem, mas estamos em paz. É isso aí. O tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre depressão, né? E a gente está vivendo, eu acredito que a gente está vivendo uma pandemia mundial, sinceramente, quando a gente fala de depressão, porque se você conversa com uma família, com outra família, com quem você conversa, você percebe que tem uma pessoa ou outra pessoa. Não é difícil você localizar, e a gente está no mês de Setembro Amarelo, né? Que inclusive as mídias estão divulgando de prevenção à depressão. Então eu queria de prevenção ao suicídio. Ao suicídio, isso. Né? E a base, muitas vezes, do suicídio é a depressão, é prevenção ao suicídio, é isso aí. O que é depressão, pastor Douglas? Assim, vamos só para a gente entrar nesse tema, e qual é a visão bíblica sobre depressão? Bom, eu não, embora seja um ávido estudante de psicologia, comecei a fazer faculdade de psicologia, não me formei, não me graduei, mas sou um ávido estudante da psicologia, da psique humana, da alma humana. Eu acho que não existe nenhum outro tratado maior, mais profundo e real sobre a psique humana do que a própria Bíblia. Muito do que a gente vê aí em Freud e os papas da psicologia, da psiquiatria, com certeza vieram da Bíblia, né? E ela tem muito a nos orientar quando o assunto é depressão. Eu tenho uma visão um pouco chocante que não é minha, eu tomei como minha. Eu não vou nem citar a fonte aqui, porque pode haver preconceito dessa fonte, mas este homem conhecido no mundo, um cara que ajuda muitas pessoas nessa área, ele diz que a depressão se cria, você fabrica a depressão Sim. dentro de você. Eu concordo por quê? Porque a depressão não é um vírus, não é uma doença que te acomete do nada. Né? Não é você toma uma picada de uma vespa, de um bichinho, não sei o quê, e de repente você amanhece com depressão. Né? Embora a depressão, para mim, vá surgindo assim, a pessoa é uma doença silenciosa. Eu não gosto de chamar ela de doença, não gosto de chamar. É um comportamento, eu acredito, sabe? E isso que me faz olhar muito para a alma humana, porque, assim, como preparado e especialista em comportamento que eu fui me tornando, como analista comportamental, eu tive que estudar a psicologia humana e continuo, né? Eu acho que o grande segredo da vitória das pessoas, tanto as espiritualizadas ou não, as cristãs ou não, vencem na vida com base nos seus comportamentos. O comportamento dita a regra para onde você vai levar a sua vida. Né? O seu comportamento leva a sua vida para pior ou para melhor, para saúde ou para doença, para cura ou para manutenção do buraco. E respondendo sua pergunta objetivamente, o que é depressão? A própria palavra diz, é um buraco. Depressão é um buraco. E é engraçado que a gente tá aí, você foi engraçado, não é bem o termo. É chocante que a gente tem um mês dedicado aqui no Brasil para tratar da prevenção do suicídio, e a gente precisa entender quais são os principais fatores hoje no Brasil que levam as pessoas a suicídio. Antes de dizer isso, eu acho assim, por exemplo, é engraçado assim, que você falou isso agora, eu lembrei. Há um tempo atrás, a gente falava muito dessa questão de suicídio, e citava países como o Japão, por exemplo, que tinha taxas de suicídio muito altas, Finlândia, que são países assim, que considerado ao longo do tempo, que são países que tinham índice de suicídios entre os jovens maior. Você sabe por que nesses países? Não. O fator lá atrás era climático, porque esses países de também, Dinamarca, né? Finlândia, tem uma estação nebulosa de inverno. Fica 6 meses escuro. Exato, às vezes mais de 6 meses escuro, exatamente. Então, nesses países que você não tem esse sol maravilhoso, esse clima tropical que a gente tem, o índice de suicídio
era maior. Era maior. E agora a gente está falando disso, de índice de suicídio, falando desse tema aqui no Brasil, Pois né? é, no país tropical. No país tropical. País que dizem que é o país mais feliz do mundo. É um país que os estrangeiros falam que tem recepção, calor humano, a gente tem muito essa característica, uma miscigenação gigantesca, né? E a gente está falando sobre isso aqui no Brasil, né? Sobre suicídio, prevenção a suicídio. Pois é, isso tem que ser notado. Uhum. E eu acho que é importante a gente entender as causas, né? Então, assim, eu achei interessante uma busca bem superficial sobre as maiores causas de depressão hoje no Brasil. E a número 1 de suicídio. Causa de suicídio hoje no Brasil. A número 1, a topo do ranking, é depressão. Uhum. Né? E tem um artigo aqui que diz assim: a depressão, quando grave e não tratada, e eu concordo que precisa ser olhada Sim. com dedicação, quando não tratada, pode levar ao suicídio. A depressão pode levar ao suicídio. Já que pode provocar, e isso aqui é basal, é aqui que a gente tem que olhar. Uhum. A depressão pode trazer sentimentos do tipo culpa, perda de valor e tristeza intensa. Uhum. Culpa, perda de valor e tristeza intensa. Quer dizer, culpa a gente sabe, né? As pessoas que às vezes cometem erros na sua vida, por exemplo, mulheres que abortaram. Sim. É impressionante mulheres que abortaram em algum momento da sua vida, na jornada elas se sentem culpadas. Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Então a gente também está tratando de um tema bem atual no Brasil, que é aborto, uhum. né? Mas ninguém fala da depressão ligada ao aborto. As meninas são muito novas, fazem aborto porque transaram a rodo, ou sem prevenção, ou foram levados pela paixão, ou mulheres que tiveram casos, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, engravidam, e aí as mais ricas vão fazer aborto fora do país, as mais pobres, as mais menos providas de recurso, vão procurar um carniceiro em alguma parte para fazer aborto. Então tá essa discussão, mas o assunto hoje não é aborto. Sim. Né? O assunto hoje não é aborto. Mas o aborto pode levar à depressão. Por quê? Porque vem culpa. Vem culpa. Tem muitas mulheres adultas que abortaram lá atrás, na sua adolescência, no início da sua juventude, e viveram vidas deprimidas, cheias de culpa. Uhum. Ou alguém que trai a esposa, ou alguém que trai o marido, ou alguém que causou mal para alguém no negócio. E não se perdoou, né? Não se perdoou, ou recebeu algo muito ruim de alguém e também não perdoou a outra pessoa e se sente culpada porque não soube perdoar. Enfim, a culpa é um mal terrível. Uhum. Fora, vamos lá, a gente aqui é um podcast cristão, com base na Bíblia. Sim. Nós somos da Igreja Apex. Fora a questão do pecado original. O que é o pecado original? É o pecado que habita em todo ser humano desde que nasce. E este pecado, esta fábrica de maldade, leva o ser humano a sentir-se culpado o tempo inteiro. Uhum. O tempo inteiro. Ora com coisas justificáveis, ora por coisas não tão justificáveis, mas a culpa tá lá atormentando as pessoas, né, Júlio? Sim. Tá lá, cara. Falta de perdão, a gente falou disso aqui sim, no podcast, sim. né? Quando a gente não perdoa alguém, então tem um monte de fatores, e tem o pecado original que habita a vida do ser humano. E ele sabe que está distante de Deus, ele tem essa sensação que ele deveria voltar para Deus, mas ele não obedece a essa sensação, este impulso espiritual de voltar para Deus. Ele não busca Deus, ele busca um monte de outras coisas: riqueza, sexo, mulher, homem, posição, bebida, viagem, roupa, dinheiro, carros e etc. Uhum. E lá dentro continua um vazio, e ele sabe que precisa voltar para Deus, ele não volta. O que acontece? A culpa vai corroendo pelo distanciamento de Deus, cara. Sim. Mas não é só isso, é culpa, é perda de valor e tristeza intensa. Eu tô com o salmo de Davi, se eu não me engano, Salmo 42, e olha, isso aqui é uma depressão, veja só, 42:5 diz assim, ele está falando consigo mesmo. Uhum. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo. Este homem, este salmista, ele percebeu uma tristeza no seu coração e chamou essa tristeza de tão triste. Outras versões dizem tão abatido. Por que você está tão triste? Não é uma tristeza
comum, porque a gente pode ter tristezas por vários motivos. E que também faz parte da vida, né? Faz parte, tristeza faz Sim, parte da vida. faz parte da vida. Mas se você não cuidar dessa tristeza, não identificar a tristeza e não tiver, olha isso, Júnior, que eu acho, cara. Se a gente não tiver ferramentas e conteúdos fortes, poderosos, mais fortes do que nós mesmos, e quando a tristeza nos abate, a gente não tem onde buscar recurso para superar, pode virar uma depressão profunda, pode virar uma a tristeza pode aprofundar. E quando a tristeza aprofunda, relacionamento vai embora, o mau humor brota, a produtividade profissional vai embora, perda de sonho, perda de vontade de fazer as coisas acontecerem, se afasta dos relacionamentos, da comunhão da igreja, dos relacionamentos mais saudáveis da família, dos filhos, dos pais, dos irmãos, etc. e tal. E tudo isso vai aprofundando ainda mais a tristeza, né? E o salmista, ele teve uma tristeza. Então, ter tristeza faz parte da vida, como você colocou. A questão não é se você vai ter ou não tristeza. A questão é o que é que você vai fazer com a tristeza que você tem. O que é que você vai fazer com a depressão que te abate e me abate. Nós temos depressão todo dia. A verdade é essa. Nós temos depressão todo dia. Mas será que você tem recurso para superar as tristezas? Será que você tem um recurso fora de si mesmo? Não há autoconhecimento no mundo capaz de te dar o recurso necessário para você sair do poço da depressão do jeito que Deus pode te dar. Sim. Somente Deus pode tirar pessoas de tristezas crônicas, repetitivas, profundas, que podem ser até chamadas de depressão. E o salmista diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Então, tristeza e perturbação, angústia, é um buraco, é um poço. Sim. E aí, o Davi, o autor desse salmo, ele apresenta uma solução. Ele apresenta um caminho. Né? E esse caminho é esse que você que está ouvindo esse podcast precisa prestar atenção. Né? Interessante, Júnior, não sei se você já notou, mas como tem pessoas deprimidas dentro da igreja? Sim. Como tem pessoas afundando em angústia, em perturbação dentro da igreja? Por quê? Porque as pessoas podem entrar na igreja, mas não necessariamente entrar no reino de Deus. Uhum. E a vitória está em entrar no reino, não na igreja. A vitória é você pertencer a Cristo e não a uma igreja. A questão não é que lugar você frequenta. A questão é com quem você anda. Quanto Deus é seu amigo. Quanto Deus é real para você. Essa é a grande questão. Sim. Né? E o salmista aponta um caminho. Ele diz assim: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador. E o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Olha que coisa perfeita! Que coisa perfeita, gente! A receita, a maior receita não barbitúrica que existe no mundo. A maior e mais eficiente receita que não custa 400, 500, 600 reais a consulta psiquiátrica. A receita que tira qualquer ser humano de qualquer buraco da alma. Espere em Deus. Conhecem. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente, se tivesse a palavra depressão naquela época, ele ia escrever depressão. Uhum. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Eu me lembro de Deus. Quando eu estou angustiado, quando eu estou triste, quando eu estou indo para o buraco, eu me lembro de Deus. E é lembrar-se de Deus, de quem Ele é, do que Ele significa, do que Ele faz, do que Ele pode fazer. Esse retorno para Deus que tira as pessoas do buraco. Uhum. Essa é a grande questão. O lembrar-se aí, como ele diz, né, é como Jesus falou, né, quem de mim se alimenta, por mim viverá, né, é olhar para ele, né, é se alimentar dele, é encher-se dele, encher-se da palavra,
Eu acho que tem muito essa questão também, né? Para onde você está olhando? Porque, como você falou, eu acredito muito nisso também, que a depressão ela é um processo. Você não acorda um dia e está numa depressão profunda. Você começa uma tristeza de algo que aconteceu na sua vida, e aí nós estamos falando das mais variadas coisas que pode acontecer. E aí é um pensamento que de repente entra e ele começa a ficar constante, ele começa a se alastrar, se alastrar, se alastrar, e depende para aquilo, daquilo que você vai olhando para aquilo, né? Você vai acontecer um fato e você começa a olhar para aquele fato, olhar para aquele fato, olhar para aquele fato. Vamos dar um exemplo prático, vai? Principalmente porque eu tenho ouvido muito falar sobre suicídio, inclusive de adolescentes, de jovens, e muitas vezes por causa das redes sociais também, né? Essa questão da comparação. Então, uma menina que muitas vezes está saudável, ela já é magra, né? Muitas vezes magra, bonita, mas de tanto ela ficar se comparando, se olhando, ela começa com pessoas mais magras, ou muitas vezes que são filtros, ou que não são, não é realidade, ou que vive coisas que ainda ela não está vivendo, e aí ela começa nesse processo de visualização, por exemplo, de achar que aquela pessoa tem uma vida melhor que a dela, ou faz coisas melhor que ela. Ela começa a olhar para dentro dela e fala, tá vendo, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu tô gorda, eu tô isso, meu cabelo não é legal, minha unha não é legal, meu rosto não é legal. E ela entra nessa espiral que muitas vezes é sem fim, que é um pensamento dentro dela que começa a massacrar ela, até certo ponto dela olhar para ela mesma e se achar um nada, se achar um lixo. Daí, para uma depressão profunda, é um passinho, né, pastor? Pois é, tem um outro salmo, você vê, eu estava procurando aqui agora, mas é o salmo, se não me engano, 70 e alguma coisa. É um salmo de Asaf. Eu estava lendo até esta semana. E ele começa a entrar nesse caminho de comparação. É o salmo que a gente podia chamar do salmo da comparação. O que acontecia na vida do Asaf? Ele tá vendo, olhando para o povo que não teme a Deus. Não frequenta o templo, não cuida da sua ética espiritual, vive de qualquer jeito. E aí o que Asaf vê nessa, vamos chamar de gente que não teme a Deus, que não leva Deus a sério, que Deus nem faz parte da vida deles. E Asaf olhou e falou, poxa, mas eles têm seus corpos saudáveis, eles não têm perturbação, eles são ricos e prósperos, comem nos melhores lugares, se vestem as melhores roupas. A gente se esforça aqui para manter-se no caminho reto, não fazer certas coisas, temer a Deus, e a gente passa por um monte de situação difícil. Sim. Então o que ele está fazendo? E é bom ler do Salmo 73 ao Salmo 83. São 10 capítulos que Asaf está falando sobre essa coisa, da comparação, né? E que deprime de verdade a alma, sim, que angustia de verdade a alma, né? Então, eu concordo totalmente com o que você diz, né? É um mal deste século também, a comparação, não é nem a rede social, acho que a rede social ou a internet, melhor dizendo. Que ela potencializou, né? A gente fala rede social porque ela acabou potencializando algo, né? Sabe o que é? Eu acho assim, a internet é como uma faca, ela serve para cortar o pão e serve para matar um sujeito. Ela pode ser usada para um homicídio ou ela pode ser usada para algo muito bom. Todas as ferramentas que Deus permitiu existir na vida, eu acredito que são boas, O problema de verdade somos nós, os seres humanos. Sim. Né? Então, o grande problema, desculpa você que está aqui ouvindo esse áudio, participando do vídeo, o grande problema é você. Eu falo isso com muito carinho, esperando que você olhe para você, encontre o problema, busque em Deus a solução e viva uma vida nova. Essa é a questão. Né? Nós somos o problema. Qual é o problema do casamento? Tem gente que pensa assim, não, eu não vou oficializar meu casamento, eu não vou escrever, não vamos oficializar, não vamos casar no cartório, receber a bênção, fazer como é que chama lá, certidão de casamento, porque a hora que fizer isso, o casamento vai virar um problema. Poxa, quer dizer que a instituição tem vida própria? Não tem. Quem tem vida própria são as pessoas que fazem o casamento. Sim. Não tem nada a ver com papel. Isso é mito, isso é mentira espiritual, para as pessoas não fazerem o que tem que fazer, andar de maneira correta.
O problema não é a empresa, é quem está na empresa. O problema não são meus líderes, o problema não é a liderança, o problema é quem ocupa a liderança. E também a mesma coisa para depressão, para essas coisas, para rede social, para a internet. A internet não é o problema, né? O problema são as pessoas. Nós estamos ficando ruins, o Júnior. A ciência, a tecnologia, a cultura, a educação, tudo está avançando a passos largos, mas o ser humano não. O ser humano está... Mas como você falou aí no artigo, né? Perder valores. Eu acho que a gente vive uma sociedade hoje que cada dia mais a gente perde a ideia do certo e errado, do valores. Você tem uma verdade absoluta, você não tem mais as verdades absolutas, tudo é relativo. E no mundo onde tudo é relativo, que as pessoas não têm mais valores... Exato. Você vai perdendo propósito. Acho que a grande questão por detrás é propósito. Quando você perde o propósito... Desculpa de novo, você falou de valores antes de ir em propósito. Valor e valores. Sim. Duas coisas diferentes. Valor, a pessoa que perde valor e a pessoa que perde valores. Porque muitas vezes ela não sabe mais quem ela é. Isso, o valor está ligado à sua identidade, né? Eu perco o meu valor, eu acho que ninguém me ama. Eu acho que eu tô num mundo... Não sei porque eu nasci. Ninguém me nota. Ninguém me nota. Eu tô aqui. E normalmente vai voltando a fita e é um pai que não dava atenção para os filhos, é uma mãe que trabalhava o dia inteiro e deixava os filhos com babá, babá eletrônica, babá física, nada contra as babás. Mas a babá não é a mãe, não é o pai. Sim. Então, assim, como é que vão crescer os filhos? Com identidade fraca, com distúrbios emocionais, com doenças emocionais. Sim. Por quê? Querendo chamar atenção o tempo todo. Querendo chamar atenção, aí vai para a empresa, vai para a faculdade, e as pessoas não se percebem, esse mundo é um mundo veloz, que as pessoas não param para olhar, o que está me deixando triste, quais são os meus valores, que valor eu tenho, né? Então, olha, na verdade, a grande prevenção no Setembro Amarelo seria, volte para Deus. Nada previne mais contra o suicídio do que você andar com o autor da vida. É verdade. Quem anda... porque o suicídio está ligado diretamente à morte, é um espírito de morte, né? Exato, e o diabo vai amar ver alguém querendo se suicidar e falar, isso mesmo, essa é a solução, se mata. É isso aí. Você acredita que tem gente que se mata querendo punir o outro? Sim. Eu vou me matar para ele sentir culpa. Ele vai sentir, aí que ele vai perceber minha falta. Vai perceber, vai saber que eu morri. Que eu nunca valorizou, aí vai me valorizar. Entendeu? Que loucura. É uma doideira, né? Que loucura. Então, repito, nada previne mais o suicídio do que você andar com Jesus, que é o autor da vida. Ele te entende, ele te conhece. E olha só, o verdadeiro valor que você busca, que eu busco, que eu preciso, você precisa, é o valor que Deus te dá. Não é o que seu pai disse. É isso aí. Não é o que seu pai deixou de dizer, ou o que seu pai disse de errado, ou o que sua mãe deixou de dizer, ou o que ela disse de errado. Não se trata de ninguém humano. O valor que você precisa buscar é o valor que Deus te dá. É esse valor que você precisa saber que você tem. E você tem muito valor. A ponto de o Deus Todo-Poderoso enviar seu único filho para morrer na cruz por você. É isso aí. Não, mas quando você ouve de muitas pessoas, por exemplo, eu te amo, lógico, um pai, um filho, né, uma esposa, você ouvir isso e ter aceitação e ter carinho, porque todos nós queremos também ser amados, né? Com certeza. Eu acho que, lógico, isso refresca a alma e tudo, e tem muita gente que está seca desse amor. Mas quando você ouve do teu Pai eterno, da fonte da vida eterna, que você é amado, que você entende o propósito pelo qual ele te criou, aí desmancha toda uma... É isso aí. Olha, se reconectar à vida novamente, né? É isso. Aí é o seguinte, nenhum amor humano será suficiente. Não. Por isso que nós temos mulheres carentes do amor de alguém e se entregando, se vendendo. E continuando vazias por dentro. Porque nenhum amor humano será suficiente. É verdade. E quando o amor de Deus entra, nenhum amor humano é necessário. É verdade. Quando o amor de Deus entra... O resto vira só celebração, né? É só coisa... Você não vai esperar de ninguém mais. É bom receber lógico. o aplauso, o abraço de uma pessoa. É bom. Mas eu não preciso mais dele. Eu já tenho aquele que é necessário, que é o amor de Deus. É isso aí. Você se fortalece. Você sai do buraco. Você anda num platô.
Você sobe na rocha, né? Se depressão é um buraco na alma, andar com Jesus é ficar no topo. É isso aí. Ele é a rocha, ele é o monte, né? Ele transforma a vida da gente na luz do mundo. E quando a gente fala que Jesus é o Salvador, não é só essa questão de quando eu morrer, é Salvador para já. Agora. É Salvador para o teu drama imediato, né, pastor? Ele salva do pecado, mas ele salva da depressão. Sim. Ele salva do pecado, mas ele salva da perda de valor, de significado que você tem na vida. Ele te dá o real valor. Sim. Olha, se você frequenta esses terreiros de receber espíritos, que chama de receber espíritos, você vai num terreiro desses aí, muitas vezes lá o lugar, o sujeito que recebe um chamado espírito que não é espírito, né? A gente pode falar disso no podcast, são demônios. E como é que o sujeito que está incorporado é chamado? De cavalo. Cara, que valor você tem? Você é um cavalo. Perde até a identidade, né? Você é um cavalo, você é um animal. Deus não, Deus vai chamar você de filho. É isso aí. Puxa. E a Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo que habita em você. Deus que vem morar em você. Não é outra entidade. E você vai num lugar, numa entidade, o sujeito que está incorporado, ele não está consciente. Ele perde a consciência. É uma supressão da consciência. Sim, sim. Depois o bicho vai embora, ele fala, e aí, o que aconteceu aqui? Ele nem sabe. Perdeu a identidade de novo. Quando Deus vem e te abraça e põe o Espírito dele para morar em você, você nunca perde a consciência. Sim. É uma parceria, é andar junto. Você sabe quem é, você encontra o seu caminho de volta para a sua identidade, você faz as pazes com a sua história, você sabe o seu valor, você passa a ser filho, você anda com Deus, ouve Deus, sua vida muda por completo e você nunca perde a consciência. Isso aí. Pastor, para a gente já ir para o nosso final, a gente muitas vezes grava esse podcast, a gente nem sabe quem vai ouvir, aonde vai vir, como vai vir. E de repente pode ser que a gente está sendo ouvido agora por uma pessoa que está profundamente depressiva, que está pensando em se matar, mas ele precisa de uma saída agora. Então, o que você falaria para essa pessoa, pastor? Primeira coisa, para agora onde você estiver. Se você estiver dirigindo o carro e tem pensado em suicídio, estaciona o seu carro por um segundo, por alguns minutos, porque esse podcast não chegou a você à toa. Se você está lavando prato, está lavando louça na sua casa, se você é uma executiva e foi até o banheiro para chorar e está me ouvindo agora e participando desse podcast, se você é uma dona de casa, se você é uma empregada doméstica e foi lá para o banheiro do apartamento onde você trabalha e está chorando porque não se compreende, seja onde, se você é um jovem e correu o banheiro é um confessionário de lágrimas, né? É o banheiro da faculdade. Ou tá preparando as coisas para realmente cometer o suicídio. Ou tomando remédio, né? Comprou remédio para Comprou remédio e está pensando em tomar tudo de uma vez. Ou você está pensando em se jogar num rio ou de uma ponte na frente no metrô. Ou no metrô, não importa. Se você tá, seja lá o que for, para agora. Por favor, pare agora. Você tem muito valor. Sim. Você tem um valor extremo. Você sozinho, você aí agora, você sozinha neste exato momento, vale o preço do mundo inteiro. É assim que a Bíblia diz que você vale. Você vale o sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para que você não viva essa vida de morte, de tristeza, de angústia. Ele tem solução para você. E a solução é você agora voltar-se para ele. Faz uma oração comigo. Repete esta oração comigo. Senhor, eu não entendo o que eu estou vivendo e eu estou pensando em abrir mão da minha vida. Mas eu quero dar uma chance para Deus. Se o Senhor de fato existe, se o Senhor de fato se importa comigo e eu tenho valor para você, me toca agora com a tua vida e a tua salvação. Me toca agora, me tira desse buraco da minha alma e eu prometo que eu vou te louvar para o resto da minha vida. Faz isso agora, me livra desse caminho de morte e tristeza e eu vou te louvar para o resto da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração. Amém. E se você fizer, Deus vai livrar você e vai te dar uma nova vida, eu tenho certeza. Amém, pastor. Extraordinário. Isso aí. Obrigado. Até o próximo podcast.
E você que está com a gente, obrigado, né? Se você gostou, e se tem alguém que você também percebe que tem precisando dessa palavra, precisando dessa orientação, manda esse podcast para alguém, né? Ou escreve aqui também. E a gente está lá na Igreja Apex, Rua Caçaquera, 437, culto aos domingos, às 10 da manhã e às 7 da noite. Vem estar com a gente, que Deus vai falar profundamente ao teu coração. Muito obrigado e até o próximo podcast.